Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, vou estar lendo na NVI. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ele permanece sob custódia dos encarregados e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores de idade, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, o Espírito que clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus o tornou também herdeiro. Amém? Eu quero entrar nesse texto hoje pensando nessa verdade, compreendendo que a obra redentora de Cristo nos transportou de uma condição de cativeiro, para a mais sublime de todas as identidades, filhos amados e herdeiros do próprio Deus. É essa a nossa identidade, de escravos para filhos amados do próprio Deus. É isso que nós somos hoje. Mas, do que entender, o nosso objetivo é aplicar essa realidade que pode transformar a nossa vida diária. Eu quero pensar com vocês nessa obra de Cristo, que Ele nos tirou da condição de cativeiro para nos dar uma mais sublime missão, a de filhos e herdeiros de Deus. Então eu quero abordar 3 pontos principais: a nossa condição antes de Cristo, a vinda de Cristo para nos redimir e a nossa identidade como filhos e herdeiros. Eu quero dar uma caminhada com vocês aí. Quando a gente olha para o contexto histórico, eu venho falando todos os cultos, o pastor Tiago também, a gente sempre tem dado uma passadinha no contexto histórico, para entender a força das expressões de Paulo nessa carta, transportar aí então lá o cenário de Gálatas, daquela cidade, uma região vibrante, onde o apóstolo Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, havia fundado a igreja, o ministério tinha avançado, ele proclamava o evangelho, era pura dinamite na época, explodia tudo, o milagre acontecia, a salvação pela graça, como a gente viu hoje aqui, unicamente pela fé em Jesus Cristo, sem a necessidade de rituais ou de cumprimento da lei judaica. Os gentios, ou seja, os não-judeus, acolhiam a mensagem com uma alegria imensa no coração, experimentavam uma liberdade espiritual sem precedentes. Aqueles que vinham para essa fé em Cristo Jesus se transformavam, mas havia algumas ameaças judaizantes, como sempre acontece quando a verdade de Deus floresce, vem mentiras tentando semear coisas no nosso meio, e aí a gente entra nessa carta, para ver algumas situações que entraram para infiltrar ali, para trazer alguns problemas nessa comunidade, espalhando uma doutrina perigosa, complicada, Eles queriam que as pessoas vivessem de uma forma contrária ao que Paulo tinha ensinado. Então, quando a gente olha para essa carta, a fé em Cristo, para aquelas pessoas, naquele momento, não era suficiente. Então, Paulo entra e escreve essa carta dizendo só Cristo, só pela graça, somente Cristo. Então, Paulo, um ex-fariseu, um profundo conhecedor da lei, fica indignado. E ele via essa insistência no legalismo como um ataque direto ao coração do evangelho. Ele estava muito preocupado com o que as pessoas estavam vivendo. Então era um risco para a própria essência da salvação, e em meio disso que Paulo vem trazer essa carta para nós. William Barclay, ele sabiamente observa essa carta como uma espada flamejante brandida pela mão de um grande espadachim contra a distorção. Então ele vem trazer isso para nós. Paulo não escreve como um acadêmico distante, mas como um pastor preocupado com as suas ovelhas, preocupado com o que estava acontecendo, um amigo que vê os seus entes queridos sendo enganados, Ele defende a liberdade em Cristo o tempo todo.
nesse contexto da batalha pela verdade, que Paulo fala, olha, contrasta a escravidão da lei com a gloriosa filiação em Cristo Jesus. Eu queria destacar 3 pontos importantes, como eu já falei para vocês no início, reconhecendo a nossa antiga escravidão para valorizar a liberdade presente. Então, Paulo ele inicia esse texto, essa analogia da época, né? Situação de herdeiro, menor de idade. Assim, também nós, antes de Cristo, estávamos presos. E a verdade é que muitas vezes, mesmo hoje, no nosso cotidiano, ainda carregamos resquícios da mentalidade de escravidão. A gente fica andando com coisas lá de trás, lá do passado. A gente fica o tempo inteiro vivendo como se a gente estivesse aprisionado nas mentiras do passado, né? Então, uma armadilha, né, aí que pode nos atrapalhar, algumas coisas que muitas vezes nós queremos uma aprovação externa na nossa vida, no dia a dia. E aí, quando a gente olha para nós, né, em nossa vida diária, somos constantemente bombardeados pela necessidade de dar conta de sermos perfeitos. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós estamos o tempo inteiro querendo ser perfeitos, dar conta de tudo, seja no trabalho, quer ser o melhor, seja na família, nos estudos, e muitas vezes no serviço de Deus, nós queremos ser o melhor, né? Bombardeados com isso, com essa pressão que busca incessantemente a aprovação dos outros, né? O serviço está bom, estamos fazendo isso para Deus, mas a gente quer a aprovação das outras pessoas, e a gente se cobra o tempo todo. Isso é um problema sério, né? Essa corrida sem fim para provar o nosso valor, e nós não precisamos de nada disso, porque nós somos agora filhos de Deus. Imagine uma criança que tem um quarto cheio de brinquedos caros, tecnológicos, né? Um videogame de última geração. O pessoal fala, olha, você já tem, o pai fala, você tem uma poupança enorme, tem uma conta bancária daquelas. Você tem tudo. Mas tem uma coisa, só vai ser passado para você no dia que você tiver a maioridade. Por enquanto, você vai ter responsabilidades. Muitas vezes a gente está vivendo dessa forma, né? Temos uma herança muito grande, somos herdeiros de tudo, mas ainda somos infantis. Ainda não chegamos naquele período de desfrutar das bênçãos. Um pouquinho antes de vir para cá, eu estava vendo um pouquinho sobre a princesa que está sendo preparada para ser herdeira da Espanha. Falei, meu Deus, que coisa que deve ser para essa moça, né? Ela já fala 10 idiomas, ela está no exército nos últimos 3 anos. O pessoal fica pensando aí, né? Ser princesa é coisa simples. Essa menina é herdeira da família real. Não, ela está lá no exército como os outros, da mesma forma, se preparando para aquilo que vai acontecer no dia a dia. Muitas vezes, né, nós vamos ver que o nosso aprendizado, nós ainda não temos uma liberdade plena. Aquela princesa não vive isso, né? Ela está ali cercada. A lei tinha a função de nos conduzir, como eu falei semana passada, e nos preparar, não para nos libertar totalmente. O texto ele trabalha isso. Pare por um momento e reflita. Em que área da sua vida você se sente constantemente esgotado pela necessidade de impressionar, de ser reconhecido, ou pelo medo paralisante de ser julgado por alguém pelas suas atitudes? Talvez seja aquela pressão de ter a casa sempre impecável para receber as visitas. Tem que ser a casa mais limpa, né? Tem que ser o melhor lugar do mundo. Talvez aquela pressão de ser o funcionário do mês. Já viram quando a gente chega algumas lanchonetes, está lá a plaquinha, funcionário do mês. Está lá aquela pessoa lá, que trabalhou muito, mas deve ser algo terrível, né? Desgastante, aquele desejo de ser o melhor. Então, de exibir um corpo perfeito, né? Hoje em dia, essa é a luta da maioria das pessoas, de ter um corpo ideal, né? A luta de ir para a academia, das medicações nesses dias,
Que pressão que é isso, não é fácil, né, queridos? Então, às vezes a gente se sente pressionado com tudo isso, de dizer sim a todos os pedidos, né? Pessoas chegam para você, pedem uma coisa, sempre tem que falar sim, nunca pode falar não. Isso traz pressão, traz dificuldade. Tudo isso causa em nós um cansaço, a gente muitas vezes fica exausto pela pressão do dia a dia, né? Tudo isso pode ser ecos da antiga escravidão que nós tínhamos lá atrás, quando nós estávamos sem Cristo. Você se pega constantemente se comparando com os outros. Ah, fulano é assim, eu não sou assim. Nas mídias sociais, né? Tá difícil hoje o padrão aí, né? O pessoal tá falando, gente, como é que viver nesses dias está difícil? O padrão está muito alto, né? Se você tentar se comparar com o tal do Rodrigo Hilbert, aí os homens estão enrolados, porque diz que o Rodrigo Hilbert, ele planta árvore, a árvore cresce, depois ele vai lá, colhe os frutos, né? Desce, né? O cara estava falando na internet esses dias, falou, rapaz, o padrão nosso está difícil, o cara corta, faz a própria tábua para fazer o churrasco, né? Então, assim, às vezes a gente se entra nesse mundo perigoso, né? Tentando se comparar com essas pessoas. Mulheres, não tente comparar os seus maridos com o Rodrigo Hilbert, que vai ser difícil o esquema aí. Mas, como é que a gente vai pensar nisso, né? Esse peso, muitas vezes, traz culpa e condenação para nós. Antes da obra de Cristo, a lei agia como um espelho implacável, mostrando os nossos pecados, a nossa incapacidade de sermos justos diante de Deus. Foi isso que eu preguei semana passada. Ela expunha a maldição que recaía sobre aqueles que não conseguiam cumprir os seus preceitos no dia a dia. O mesmo como cristão, podemos carregar um fardo invisível, a culpa dos erros do passado, as coisas que você fez lá atrás. Tem muita gente que vive disso, meus irmãos. Está na igreja, aceitou Jesus, passou por todo o processo, mas fica a vida inteira carregando os pesos do passado. As coisas que viu o pai fazer, da forma como andava, os pecados que cometia anteriormente, fica o tempo todo vivendo dessas fraquezas. Uma sensação constante de não estarmos na altura das expectativas que a igreja requer de nós. Por isso nós precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar para o Senhor. A lei nos dava um diagnóstico da nossa condição pecaminosa, mas não a cura, só Cristo pode curar. Ela nos mostrava a nossa total impotência de alcançar a justiça divina por nossos próprios méritos, mas só Cristo pode salvar. Talvez você está aqui numa situação de culpa por algo que você fez. Talvez você está se sentindo culpado por uma situação tão complicada que deixou você até hoje atribulado. Aquela palavra que você disse que não podia ser mais desdita, não sei se existe essa palavra, mas eu acho que sim. O prazo que você não cumpriu e que trouxe consequências a promessas quebradas que ainda ecoam na sua mente. Eu podia ter feito tantas coisas e você não fez, e você está se martirizando por isso. Você se sente indigno muitas vezes de orar, de ler a Bíblia, de buscar Deus por causa de pecados recorrentes, coisas erradas que você tem feito, ou uma falha que você insiste em repetir na sua casa, com Deus o tempo todo. Talvez essa voz da condenação, a voz do acusador, que tenta nos manter presos na nossa antiga condição de escravos. Quero dizer para você que essa voz não é a do Pai. O Pai não quer te condenar. O Pai tem algo para você. O herdeiro menor de idade, né? Às vezes a gente tem uma ilusão que nós podemos controlar as coisas e não conseguimos, meus queridos. O herdeiro menor de idade, o texto trabalha isso. Embora ele fosse o proprietário legal, ele não tinha controle sobre a sua própria vida ou herança. Ele estava sob a tutela de outros. De forma semelhante, antes de Cristo, muitos de nós éramos iludidos
e crer que poderíamos controlar os nossos destinos, achar que nós íamos abrir as portas, as coisas iam acontecer através da minha própria vida. Isso é uma ilusão. Achar que os nossos destinos estavam nas mãos de Deus, garantir a nossa segurança unicamente por nossos próprios esforços. Mas agora não. Como filhos, nós temos alguém que está nos tutelando, que está nos direcionando. Pense em alguém que quer ser um atleta de alta performance, né? Esportes radicais. Há uma série de regras para seguir. Uma dieta rigorosa, horas de treino, disciplina ferrenha. Tudo isso é fundamental para um atleta de alta performance. Mas se a pessoa se concentrar unicamente nas regras e no esforço humano, sem paixão, sem técnica ou talento, ela se torna escrava do processo, é exausto e talvez nunca alcance o objetivo. Por quê? Porque ele não tem o dom para aquilo. Não adianta só seguir as regrinhas. Se ele não tem amor pela situação, isso vai se tornar uma escravidão. Né? Esse mundo aí, às vezes a gente acha que a gente vai ganhar vitória com os nossos esforços, não consegue. Da mesma forma, queridos, antes de Cristo, a humanidade estava presa ao sistema religioso, filosófico, prometia algo, mas apenas revelava a nossa incapacidade de alcançar Deus por esforço próprio. Podemos até tentar, mas a única forma de encontrar Deus é através do Espírito Santo dele que nos direciona. Observe os momentos em que a ansiedade sobre o futuro te consome. Muitas vezes nós estamos aí pensando o que vai ser do meu futuro. Começa a drenar a sua energia, a sua paz. A preocupação excessiva com as finanças. Quantos de nós, meus irmãos, não dormimos de noite por conta das finanças, pensando em quanto nós vamos guardar até quando nós tivermos 65 anos, e alguns não vão nem chegar aos 65 anos, e fica atribulado aí, né, pensando só lá na frente. Isso atribula a gente, traz algo, a gente não sabe o que vai acontecer. Quantos de nós preocupados com a saúde? Fico até pensando, como hoje, não vou na igreja, hoje, porque está chovendo, posso pegar uma pneumonia. Muitos de nós estamos preocupados com enfermidades o tempo todo, e as enfermidades estão aí, qualquer um de nós, quando chegar um momento, vai ter, e não tem jeito de escapar delas. Eu, quarta e quinta, fui para Goiânia cuidar do meu pai. Meu pai está com Alzheimer, um nível muito avançado. E eu cheguei e ele olhou para mim, não me conheceu, olhou para a Giovana, que é o xodózinho dele, não conheceu a Giovana. Fui dar banho no meu pai. Ele começou a brigar comigo, porque a hora do banho é uma das horas mais difíceis. E eu coloquei umas músicas e comecei a adorar a Deus. E comecei a chorar. Meu pai sempre foi meu amigo. Sempre foi um homem bom, um bom pai. Por que ele está passando por isso? Vinha às vezes na minha cabeça. Mas eu comecei a adorar o Criador e dizer: o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor sabe tudo. O Senhor conhece o coração desse homem. Um dia o Senhor salvou. Foi trazendo paz ao meu coração. E ele estava de cabeça baixa, brigando comigo. De repente ele levantou a cabeça, olhou dentro dos meus olhos e falou: filho, você chegou. Ele me conheceu naquele momento. Abaixou a cabeça e não sabia de mais nada. Queridos, a gente está tão preocupado com o futuro, com a saúde, com os entes queridos. Meu pai, como vocês sabem, nesses 16 anos depois que eu estou aqui, venceu 2 cânceres. Foi curado do câncer da próstata, foi curado de um câncer de intestino, que os médicos achavam não tinha condição.
E agora ele está vivendo esse estado, nessa condição, mas eu sei que ele é filho do Deus Altíssimo, que ele conheceu o Abba Pai. Você tenta, a gente pode tentar tudo, meus queridos, mas Deus está no controle de todas as coisas. A gente pode até tentar microgerenciar a nossa vida. A gente pode até achar que a gente consegue fazer alguma coisa. Um monte de gente por aí fala, Alzheimer é uma doença de quem não lê. Meu pai lia muito. Meu pai sempre gostou de estudar. Ele tentou microgerenciar, mas quem está no controle é Deus. Essa ânsia pelo controle que todos nós temos é um resquício da mentalidade de escravo. Muitas vezes nós estamos carregando esse resquício da escravidão, que não confia plenamente em um Pai amoroso que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Entenderam, meus queridos? Deus cuida de cada um dos detalhes da sua vida, independente da situação que você está passando. Quando eu fico tentando entender o porquê, é minha mentalidade de escravo. Quando eu entendo quem é o meu Pai, de fato, eu descanso, eu confio. Ele te convida hoje a entregar todos os seus planos e projetos nas suas mãos. Ao invés de você segurar, coloca nas mãos dele e fala, é teu, Senhor. Esse é o segundo ponto da minha mensagem, a intervenção libertadora de Cristo na nossa realidade diária. Apesar da triste realidade da escravidão, há uma notícia infinitamente melhor. Deus não nos abandonou em nossa condição. Quando tudo parecia perdido, sem solução, quando chegou a plenitude do tempo, Ele agiu de forma decisiva e perfeita. Jesus veio para transformar completamente a nossa realidade e nos tirar desse cativeiro. A sua obra não é apenas uma história antiga, distante, mas uma força viva, ativa, que impacta, que muda o nosso cotidiano, a nossa vida diária. Jesus, ao redimir os que estavam sobre a lei, nos liberou da tirania da performance, de ser diferente. Não precisamos mais trabalhar para conquistar o amor de Deus, pois Ele, em seu infinito amor, já nos amou e nos aceitou plenamente em Cristo. A sua justiça perfeita nos foi imputada, não por quaisquer méritos nossos, mas pela sua pura e merecida graça. Essa verdade tem que revolucionar, deve mudar radicalmente a forma de como encaramos nosso trabalho, a forma de como nós encaramos nossos relacionamentos, até mesmo o serviço no reino de Deus. Como é que você tem vivido no reino de Deus? Quando você se sentir sobrecarregado pela pressão de ter, de ser, de ter que fazer algo para ser digno, lembre-se profundamente da obra consumada em Cristo. Você se pega trabalhando incessantemente para agradar o chefe exigente, um cônjuge com alta expectativa, ou até mesmo a si mesmo, sentindo que nunca é suficiente, que o seu valor depende do seu último feito. O que eu fiz para essa pessoa? Você já viu que tem muita gente desse jeito? Fica o tempo inteiro tentando te agradar. Ele tem uma pressão ali. Queria, meu querido, que você descansasse na verdade, de que sua aceitação em Deus não depende disso. Isso não implica em negligência e responsabilidade, mas sim em realizar suas tarefas com excelência a partir de um lugar de descanso. Cristo é o meu descanso. De liberdade, de gratidão pelo que Ele fez por nós, não de medo, de rejeição, necessidade de autoafirmação. A graça de Deus te liberta para servir com alegria e genuína motivação, e não por mera obrigação. Tenho certeza que o Carlos Felipe, que estava aqui agora há pouco, está indo para um outro país, para um outro lugar,
com alegria no coração de ter sido chamado por Deus para fazer isso. Porque só quem tem essa alegria no coração, não se sente pressionado. O perdão que traz paz interior. Jesus, ao nascer debaixo da lei, ele cumpriu perfeitamente em nosso lugar. E ao morrer na cruz, ele carregou a maldição do nosso pecado. E agora eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum. A sua morte e ressurreição gloriosa, meus queridos, oferece perdão completo. Eu posso viver agora uma total e uma nova chance. A cada amanhecer, todo dia é algo novo. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Hoje pela manhã eu falei, muitas vezes a gente precisa ser igual aos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje. Senhor, eu preciso da tua graça. Mas amanhã começa novamente. O Espírito Santo de Deus vai derramando sobre nós. E nós vamos vendo os milagres do Senhor realizando nas nossas vidas. Pensa comigo, um órfão que vive nas ruas, sem lar, sem família, sem futuro. De repente uma família rica, amorosa, adota esse jovem. Não apenas tira da rua, mas dá para essa pessoa um sobrenome, um lar, educação, segurança, e torna herdeiro de toda a sua riqueza. Esse órfão, meu querido, não mereceu nada. Não mereceu adoção. Foi um ato de pura graça e amor. É o mais belo, é que ele não é mais um estranho. Aquele jovem agora, ele passa a ser um filho amado, com uma nova identidade completa. Diante dos erros, das falhas cotidianas, ao invés de você afundar na condenação e na vergonha, clame com confiança pelo perdão de Cristo, meu querido. Você agora é filho de Deus. Se você machucou alguém com suas palavras impensadas, cometeu um grave erro no trabalho que trouxe consequências sérias, ou caiu na tentação que faz você sentir sujo, imundo, não se esconda nem se isole. A intervenção de Cristo significa que há perdão, há restauração disponível para você hoje. Peça perdão para Deus, e se a situação permitir, procure pedir perdão à pessoa que você ofendeu. Abrace a paz que vem de saber que você foi redimido. Isso te liberta para perdoar com base no perdão de Deus, seguir em frente, sem o peso opressor do passado. O plano perfeito de Deus na nossa vida a plenitude do tempo de Deus para a sua vida nos ensina uma verdade fundamental. Ele tem o tempo e o plano perfeito para todas as coisas. E às vezes a gente fica em dúvida. Ele está soberanamente no controle de tudo. Essa verdade nos liberta da ilusão que nós precisamos controlar cada detalhe da nossa vida e nos permite confiar plenamente no seu plano. Seja nos grandes eventos que marcam a nossa história, ou nos pequenos desafios de detalhes do dia a dia. Deus está operando hoje, na sua casa, no seu lar. Da mesma forma que Deus, na sua soberania, preparou um cenário histórico, social e religioso, para a vinda do seu filho aqui, para que tivesse o impacto necessário, que essa mensagem pudesse espalhar, a plenitude do tempo significava que as preparações estavam completas. Ele veio no momento certo, na hora certa, ele sabe tudo. Quanta incerteza, quantas preocupações, ansiedades sobre o futuro, essas coisas que tentam roubar a sua paz, o seu sono. Lembre-se que Deus enviou o seu Filho no momento exato, no tempo que Ele mesmo estabeleceu. Se você está enfrentando uma crise financeira que parece não ter fim,
uma doença inesperada que virou sua vida de cabeça para baixo, eu sei que isso vem. Uma porta que se fechou abruptamente, quebrando seus planos. Ao invés de ceder ao desespero e à frustração, confie que Deus tem um plano e o tempo perfeito para todas as coisas. Busque Ele em oração. Entregue as suas preocupações e descanse na certeza de que Ele está orquestrando cada detalhe, mesmo quando você não consegue entender. Porque isso dará forças para preservar e esperar com paciência e fé que o milagre vai acontecer ainda que nós não entendamos. Terceiro e último, precisamos viver como filhos, herdeiros com a plenitude. A maior transformação e dádiva que Cristo operou em nós é a completa mudança da nossa identidade. Não somos mais escravos, nem meros servos, mas filhos amados, com todos os direitos, privilégios e intimidade que essa posição implica, incluindo uma herança eterna e incalculável, meus queridos. Viver essa nova gloriosa identidade em nosso dia a dia é o ápice da liberdade cristã. É o verdadeiro propósito da nossa redenção. Essa intimidade, clamando Abba Pai. Meus queridos, essa palavra no original, ele trabalha a ideia de papai. Papai querido. Deus hoje está falando, olha, eu sou seu paizinho querido. Você pode olhar para Ele e falar e colocar suas preocupações e suas ansiedades. A Giovana está aqui, né, me olhando. De vez em quando eu uso ela como exemplo. Mas quando ela chega assim, papai, fala, o que você quer? Deus hoje, meus queridos, quer responder os seus anseios, os seus desejos. Chega para Ele como papai da Giovana. Ele é o nosso papai querido, que atende, que está preocupado conosco. O Espírito Santo de Deus é esse Abba Pai. O Espírito Santo em nós é quem nos capacita a ter um relacionamento íntimo, pessoal e caloroso com Deus. Você hoje pode chamá-lo de papai. Não somos mais servos, mas agora nós somos filhos. Nós somos herdeiros da promessa. Deus quer cuidar de você hoje, cuidar do seu coração, quer trazer liberdade, confiança e amor ao seu coração. Ainda que você não entenda por que você está nessa casa, como aquela criança que chegou órfã e fala, por que eu? Não, aqueles pais acharam graça. E o Deus poderoso achou graça em cada um de nós que estamos aqui hoje. Ele olha para nós como filhos. Não somos mais servos ou meros súditos, mas filhos que podem chegar ao Pai com total liberdade, confiança e amor. Como anda a sua vida de oração? Será que você está tão preocupado com as coisas desse mundo que não tem orado? Você dedica a maior parte do tempo com as coisas desse mundo, se esquece do Pai, se esquece de chegar diante dEle e colocar as suas petições. Você tem conversado com Deus como uma criança com seu pai, ou a sua vida de oração é mais uma lista de pedidos, uma obrigação religiosa, ou algo formal? Comece o seu dia, meu querido, falando, paizinho querido, Abba Pai. Ao invés de apenas fazer uma lista mental de afazeres, leve para o Senhor as suas alegrias, leve para o Senhor as suas dores, leve para o Senhor as suas dúvidas mais íntimas, os seus anseios mais profundos a Ele. Deus, eu não entendo o porquê disso, mas Ele está te ouvindo. Essa intimidade transformadora vai impactar profundamente a maneira como você se relaciona com Deus, como você se relaciona com os outros, irradiando uma segurança, um amor, uma paz que são contagiantes. Se você chega perto de uma pessoa e ela fala de tudo, menos de Deus, tem alguma coisa errada.
Quais são as principais palavras que têm saído da nossa boca? Quais são as principais mensagens que têm saído do nosso WhatsApp? Se Deus está fora, tem algo errado. Precisamos falar mais do Pai. Não mais escravos. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, meus queridos, somos selados e marcados como filhos. Nossa identidade mais profunda não está mais ligada com os nossos fracassos do passado, mas com as coisas do presente e do porvir, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Isso impacta diretamente a nossa autoestima, a nossa segurança, a nossa maneira de interagir com o mundo ao nosso redor. Nós começamos a viver para Ele, para o Senhor. A sua relação de trabalho se transforma em uma relação familiar. O amor e a confiança substituem o medo. Ele ainda vai trabalhar na sua vida com dedicação. A sua motivação será amor e gratidão e não servidão mais. Você não trabalha mais por pressão. Tem muita gente que vem para a igreja por pressão, com medo de Deus. Deus não é nenhum carrasco. Deus é o seu Pai querido. Se você não vem para cá porque você ama a Deus, não venha não. Venha para cá porque Ele é o seu paizinho querido. Não vem com medo de ir para o inferno, não. Venha para cá porque você ama o seu Pai querido. É isso, é para isso que a gente vem na igreja. Não vem para cá com medo, não. Você não é mais servo. Você agora é filho de Deus. Mande essas vozes internas embora. Deixe o Senhor agir na sua vida. Viva de cabeça erguida, com a confiança de quem sabe que é amado incondicionalmente, independente do que você faz. Você é quem você é, porque Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Essa liberdade liberta para você ser autêntico, viver uma fé e amar sem medo. Essa herança vai impactar as suas escolhas. Por ser filhos de Deus, Ele nos torna esses herdeiros. Meus queridos, não corra atrás de nenhuma fortuna aqui na terra. A única fortuna que precisamos correr é a da vida eterna. Essa glória incomparável de Deus, todas as promessas celestiais, que nós somos co-herdeiros, isso é o melhor presente. Tudo pertence a Cristo, tudo, em última instância, pertence a nós. Essa herança gloriosa nos confere uma perspectiva eterna de redefinir as nossas prioridades, as nossas escolhas, viver cada dia. Precisamos viver para Ele. Suas escolhas financeiras, a forma como você gasta o seu tempo, as suas prioridades e até mesmo seus maiores sonhos refletem uma mentalidade de quem busca apenas riquezas e prazeres passageiros aqui da terra, ou de quem tem uma herança eterna inabalável em vista. Como é que está os seus sonhos, os seus projetos? Invista o seu tempo, seus talentos, seus dons, seus recursos, de forma que honre essa herança que glorifique o Pai, meu querido. Viva com generosidade, sabendo que você tem uma fonte inesgotável em Deus. Essa perspectiva eterna te liberta da ansiedade do ter e te convida a investir no ser, a impactar vidas para a eternidade, a acumular tesouros que não corroem e não são roubados, tesouros celestiais. Eu quero concluir esse texto aí de Gálatas 4, de 1 a 7, não apenas é uma doutrina antiga, mas um convite urgente e gracioso para abandonarmos de uma vez por todas as amarras de uma vida de escravidão. Deixa o pecado para trás, deixa o peso, deixa a culpa para trás. Que você possa viver de tal forma que você não está preocupado com o que as pessoas olham, mas com o que Deus diz de você. Hoje, Deus nos chama para vivermos de tal forma que Cristo é o nosso Senhor.
filhos amados de Deus, herdeiros de todas as promessas. Que possamos sair daqui hoje com essas verdades no nosso dia a dia, lembrando desses 3 pontos essenciais. Reconheça a antiga escravidão. Identifique e confronte as armadilhas da performance, desse peso esmagador de culpa, ilusão e controle próprio do seu dia a dia. Segundo, celebre a intervenção de Cristo. Permita que a graça perdoadora e a paz inabalável e a confiança do plano perfeito de Deus transforme as suas reações, suas decisões, suas perspectivas diante de cada desafio da vida. Terceiro, viva como filho herdeiro. Cultive uma intimidade genuína com o Abba Pai. Assuma uma verdadeira identidade com dignidade e segurança. Faça suas escolhas diárias com sabedoria que vem nas perspectivas da herança eterna. Nós não podemos, sob hipótese alguma, nos permitir viver escravos quando o Pai, em sua infinita bondade, nos chamou para sermos filhos. Que essa verdade tão profunda e libertadora nos empodere para viver cada dia com a liberdade, a paz e a alegria, a confiança que vem do saber que nós somos amados, perdoados, aceitos, eternamente conectados ao nosso Deus. Que o Espírito Santo continue a clamar em nossos corações, Abba, Pai. E que essa seja a força motriz e a essência de toda a nossa existência, cada dia, para a honra e para a glória de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é viva, eficaz, capaz de mudar a nossa história. Pedimos nessa hora, Senhor, que o Senhor nos auxilie no nosso dia a dia. Tantas coisas. Que possamos deixar a escravidão para trás. O peso que nos controla, o nosso pecado, a culpa. Possamos, Deus, celebrar a intervenção de Cristo sobre nós. Que possamos viver essa graça perdoadora, inabalável, Senhor, sobre as nossas vidas. Que possamos, Pai, vivermos como herdeiros do trono celestial, sobre aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu clamo a Ti, eu oro agradecido, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.